Boa noite, gente. Eu tenho uma leitura aqui, que é uma carta, um documento histórico, isso faz parte da história. Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Ela foi escrita no tempo de Jesus e isso aqui ficou documentado. Então eu vou ler para vocês. É uma das coisas mais belas que eu já li. Ver se eu consigo ler. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham, e que nela também tem um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos, e o seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza. Não se tendo jamais visto, por essas partes, uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina,
como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca faz mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que conhece e que com ele tem praticado afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia. Lindisione sétima, Luna secunda. A vez que eu estive aqui, a gente falou sobre forças da alma. E daquela vez a gente falou de uma força que é essa nossa capacidade de aglutinar vidas para que a gente exerça a nossa vida, né? Então a doutrina espírita trata o corpo humano como uma organização de vidas, cada célula sendo um princípio inteligente encarnado, manifesto, né? Servindo. Então, digamos, as hemácias, as células renais, todas as nossas células desempenhando um papel para que nós possamos exercer a vida. E cada célulazinha dessa, por sua vez, está evoluindo, né? Nós passamos por isso também. Então, digamos que cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente ou um princípio espiritual manifesto como vida, certo? Cada célulazinha. E nós somos o quê? Um ser espiritual. Portanto, essa evolução de princípio espiritual, simplesinhos, mas já conseguindo organizar uma célula que, apesar de pequenininha, microscópica, né? A maioria das células a gente não consegue ver a olho nu. Mas as funções que elas desempenham são complicadíssimas. Então, em cada célulazinha nossa, existe setor de defesa, setor de alimentação, de renovação. É uma organização incrível, cada célula, né? Agora imaginem que nós temos de 20 a 70 trilhões delas. E todas desempenhando as suas funções de forma organizada. Porque quando alguma coisa não dá certo, a gente tem as manifestações de desequilíbrios. Normalmente em forma de doenças, de dores, né? Então vejam que essa capacidade nossa de arregimentar trilhões de outras vidas para que nós exerçamos a nossa, isso é uma força. É uma força que a gente nem presta atenção muito, né? Mas se imaginarmos o nosso corpo como um universo biológico, olha que coisa, a nosso serviço, né? E ao mesmo tempo cada célulazinha dessa no seu processo evolutivo, olha que fica de uma grandeza incrível. Mas só nós humanos conseguimos isso? Não. Os gatos, os cachorros, as galinhas já são princípios inteligentes elaborados, capazes de aglutinar células, né? Então, quanto mais um princípio inteligente evolui, mais ele consegue aglutinar outras vidas menores que a dele para exercer a sua. E isso não tem fim, nem no sentido macrocosmo
nem no sentido microcosmo. Porque quando a gente entra numa célula, a complexidade ali é tão grande que a gente não consegue imaginar que aquilo é tão pequeno que a gente nem vê, né? As forças que são exercidas dentro de uma célulazinha, uma das 70 trilhões de células do nosso corpo, as forças são tão importantes, tão organizadas, que nós imaginamos como é importante o universo de Deus, tanto para o macro, né? Planetas, galáxias, quanto para o micro, átomos, células, bactérias, vírus, vida, né? Então, onde é que começa? A gente não sabe exatamente. E onde é que termina? Também não. Mas essa nossa força de arregimentar esses trilhões de pequenas vidas nos possibilita o exercício da vida. Só que, ao mesmo tempo, essas vidazinhas veem em nós um Deus. Por que será que Jesus concordou com Davi quando disse, né? Sois deuses. Então vejam, essas célulazinhas a nosso serviço depende também da qualidade do nosso pensar. Elas dependem da qualidade das nossas emanações sentimentais. Esse aqui, olha, já regimenta de 15 a 30 trilhões de células. Já é um ser com poder relativamente grande, né? Na sua faixa. Deixa ele à vontade, ele está me ajudando aqui. Então, nós entendemos que viver não é apenas ser servido por essas células. É, de certa forma, nos responsabilizar por elas. E a gente se responsabiliza de um jeito ou de outro, porque é consequência, né? Essas célulazinhas dependem da qualidade do nosso pensar. Eu já disse isso. Mas quando esse pensar não é equilibrado, essas célulazinhas desenvolvem as suas próprias atividades, independentes do governo que as dirige. Olha só. Então, todo mundo já viu falar em célula cancerosa, né? O câncer. Esse é um tipo de rebelião da comunidade celular. Olha só. Mas por que elas acontecem? Células, assim como a gente, se alimentam. Ah, ótimo. O sangue, né? Aproveitando lá as proteínas, sais minerais, vitaminas, principalmente glicose, combustível. Mas não é só isso. Essas vidazinhas precisam também de otimismo, de fé, coragem, benevolência e muita oração. Aí, se o diretor desse sistema, né? Se o Deus desse sistema todo não dá esse tipo de alimentação às suas comunidades celulares, elas adoecem. O que é para elas adoecer? Rebelar-se. Então, o que é a doença? A manifestação de um desequilíbrio. Quando a comunidade celular não está obedecendo às regras, às normas do organismo. Então, se nós imaginarmos uma cidade com as suas várias funções, né? Os seus bairros. Imagine quando um bairro não está recebendo a atenção do poder central, né? Então os moradores daquela região falam, puxa vida, não nos visitam, nós estamos precisando aqui disso, daquilo, não nos vem aqui. Aí de repente eles pegam uns pneus e colocam na estrada, botam fogo, manifestando um desagrado contra o poder central que não lhes tem dado a atenção devida, né?
Então, se imaginarmos as nossas comunidades celulares como seres que servem, mas que necessitam de atenção, que necessitam de renovação, de energia mental equilibrada, e que às vezes isso lhes falta em função do espírito que tudo dirige e não se preocupa com essa característica, essas unidades se rebelam. Então, o que é a doença segundo a doutrina espírita? Manifestação de desequilíbrio. Parte daí. São várias as manifestações de desequilíbrio? Sim, mas basicamente, segundo a doutrina espírita, a doença é um aviso de que setores do organismo não estão recebendo a atenção devida da administração central. Né? Então, esse é um poder que nós trazemos. Ele se manifesta, mas a gente nem sempre dá a ele a atenção que ele merece. Ou seja, viver de forma harmônica para que a nossa comunidade responda ao que nós precisamos que ela responda, né? Harmonia. Pois bem, essa comunidade também, como eu disse há pouco, está evoluindo. Serão seres maiores no futuro. Então, esse poder da alma, essa força que a alma tem de aglutinar vidas, manifesta-se aqui onde estamos, vida física, né? Mas manifesta-se principalmente na vida perispiritual. Porque, segundo Allan Kardec, amigos, o perispírito é matéria. Matéria. Perispírito é material. Então, é uma vibração diferente da matéria? Sim. A gente consegue pegar o perispírito, nós aqui encarnados, pesar? Não. Ele está numa densidade outra, que nós não conseguimos ali pesar, medir, né? Mas a ciência moderna já está a caminho de fazer isso. Por quê? Porque a ciência moderna tem descoberto manifestações fundamentais da matéria que não existia na época de Kardec, por exemplo. Né? Todo mundo conhece uma TV de plasma. O que é o plasma? E o plasma é relativamente novo. É uma manifestação da matéria que não é sólido, como a gente conhecia, também não é líquido e não é gasoso. Eram as 3 manifestações da matéria até então, né? Depois surgiu um tal de pastoso, mas não convenceu muito. O plasma são átomos sem elétrons. E o que é isso? Uma manifestação da matéria que há 50, 60 anos era impensável. E a doutrina espírita sempre falou do ectoplasma. A ciência está chegando ao plasma. Olha só. Quando Kardec disse: se a doutrina espírita for contestada pela ciência, sigam a ciência. Mas o que tem acontecido? A ciência tem, a cada descoberta nova, embasado a doutrina espírita. Então, daqui a pouquinho, nós estaremos recebendo passe, né? Esse conteúdo energético dessa matéria que nós não observamos aqui, nós não conseguimos vê-la, pesá-la, mas que ela é tão fundamental quanto o ar que respiramos. Aliás, ela é mais importante do que o ar que respiramos. Então vamos numa proporção. Sem alimento denso, arroz, feijão, bife, etc., a gente passa alguns dias sem, né? Dependendo da pessoa. Sem água, o tempo é bem menor. Então vejam, a água
tem uma importância para a sobrevivência maior que o alimento denso, né? Sem ar, a gente consegue alguns minutos. Então, a coisa vai ficando menos densa e a importância maior. Sem ectoplasma, o corpo para. Aliás, toda vez que a gente ouvir falência múltipla dos órgãos, acabou o fluido vital, que é o combustível que o perispírito queima para viver aqui, né? Então, nessa relação perispírito, duplo etérico e corpo denso, o combustível que faz isso, fluido vital. Acabou o fluido vital, parou a vida. Então vejam que a importância das emanações mentais para essa organização que nós chamamos corpo físico é fundamental. Então, eu gostaria de trazer para vocês hoje um pouquinho de reflexão sobre uma outra forçazinha, também fundamental, mas que a gente não se utiliza muito do poder que ela tem. E por que isso? Porque é uma aquisição pessoal. Não tem como eu desenvolver essa força copiando de alguém, né? Recebendo de alguém, indicando alguém para fazer por mim. Isso é pessoal. Eu estou me referindo à fé. A fé é uma conquista individual da alma, ou do espírito. Alma, espírito encarnado, né? Segundo Kardec. Nós aqui, almas. Estamos aqui junto, almas e espíritos, os desencarnados que nos auxiliam, que vêm também receber o seu quinhão de encontro com Jesus, né? Pois bem, a fé é esse Deus que nós somos percebendo-se, exercitando o poder que tem, que a gente não crê que tem, né? Então, o que nos difere dos iluminados, dos que já estão a caminho? A gente não crê nesse poder que está à nossa disposição, que precisa ser conquistado. Quando Jesus nos olha e diz: o reino de Deus está dentro de vós, mas a gente ainda busca um Deus fora, né? Na nossa prática de oração, quantas vezes eu me pego: ó Senhor, a gente olha para cima, é automático. Ó meu Deus, quer dizer, há quantas encarnações eu faço isso, né? Então, Jesus no Evangelho diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Não é lá, né? Não é acima, não é abaixo, é dentro. Jesus, uma vez conversando com Anã, que é um dos grandes sacerdotes, extremamente inteligente, Anã, e Anã colocando a ele a inconveniência desse reino que ele queria montar. Onde já se viu? Você é um galileu, que você da Galileia não sei nada que presta, você está louco. Você está querendo montar um reino com homens simples e ignorantes. Isso não funciona, né? Aí Jesus responde: eu vou montar o reino de Deus no coração dos homens. Então, a gente pega essa frasezinha, né, e traz para a gente, cada um a seu modo, o reino de Deus no coração do homem. A psicologia moderna nos trouxe informações preciosas a respeito do que é o coração, né? Essa palavra, em termos de comportamento, significa sentimento. Então, quando Jesus diz: vou montar o reino de Deus no coração dos homens, ou seja, a manifestação do reino de Deus nos
sentimentos de cada um de nós. E como é que se monta sentimento, né? É Jesus quem vai fazer isso? Não, ele trouxe a fórmula. Essa era a tarefa que ele se propôs, mas a montagem é pessoal. E isso nos encanta, apesar que amedronta. Porque, digamos, na nossa evolução nesse planeta, especialmente de 40 mil anos para cá, segundo André Luiz, que a gente manipula o raciocínio, né? 40 mil anos de racionalização. A gente está acostumado ao externo. Então, digamos que antes do Deus único de Moisés, que foi quem primeiro trabalhou esse princípio com competência, a gente adorava Deus Sol, Deus Lua, Deus Vento, Deus Trovão. Quer dizer, qualquer possibilidade de poder maior que o nosso, a gente está adorando. E, infelizmente, isso ainda nos acompanha. A gente compra disco de um cantor e ele vira super-homem, né? A gente vê um jogador que joga bem, a força que esse homem consegue é incrível. Ele dita moda, ele influencia comportamentos. Então, nós temos uma necessidade de heróis, de ídolos, sendo que somos deuses, né? Então, essa tarefa de buscar o Deus que cada um de nós o é emergente, é o que vai fazer a diferença agora, né, no mundo de regeneração. Ao invés de espíritos medrosos, indefesos, temerosos, conduzidos, influenciados, manipulados, a gente vê ainda hoje qualquer ser com uma voz bonita, não é o meu caso, viu, gente? Mas qualquer ser com uma voz bonita e uma carinha bonita, pega a televisão, abre a Bíblia, arregimenta milhões, constrói impérios financeiros. E não é um só, a gente está vendo isso cedo à tarde à noite. Essa necessidade de ser manipulado, é quase uma necessidade. Por quê? A gente tem sede de poder? Tem. E tem muito, né? A gente tenta dominar dentro da família. É ou não é, Ana Lúcia? A gente tenta dominar na vizinhança. Nós exercemos o domínio. É um exercício de poder. Mas por quê? Porque nós somos deuses. Nós manipulamos poder. É da nossa natureza manipular poder. Mas ainda estamos acostumados ao poder externo. Ao poder do trovão, da chuva, do fulano, do ciclano. E o mundo de regeneração, não, é poder interno, força interna. Então, por isso essa nossa preocupação em falar das nossas forças. Esse poder que nós temos de arregimentar células, que é vida, e hoje da fé. A fé que constrói, que modela, que condiciona, que impulsiona e que é propriedade nossa, né? Quando Jesus curava, ele dizia, ou curava, ou resolvia o problema ali, ele dizia, a tua fé te salvou. Será que Jesus estava dizendo isso para fazer média, para agradar? Esse é um tipo de ser que não agrada, ele não mente. Quando ele dizia, a tua fé te salvou, é porque é verdade. Mas por que então que a gente não exerce a fé? Porque a gente ainda não sabe. E não sabe porque nem admite. O nosso desafio hoje não é exercer a fé, porque não vai começar agora. Não, ó, eu tenho fé, tudo bem, não. É um exercício, mas ele começa primeiro admitindo, né?
Ao tempo que eu admito o poder que tenho e que desconheço, já começou a melhorar. Estou a caminho do domínio desse poder, que está em mim reservado há milênios, mas que eu vou despertando. Joana de Ângeles, no livro Rumo Libertadores, quem tiver acesso a esse livro, ele está lá na página 146, eu sou ruim de números, viu, gente? Mas o assunto é fé, tracinho, conquista. E o próximo tema, fé, tracinho, imprescindível. Nós já manipulamos fé, porque um espírito só consegue arregimentar vidas como a gente se tiver fé. Crença a nível de dominar vidas. Nós já exercemos o poder incrível para conseguir organizar um corpo físico. Mas observem, a gente não consegue criar esse corpo do nada, né? Todo mundo aqui precisou de um útero materno. Olha que interessante. Apesar desse poder que nós temos de organizar a vida para que nos sirva, mas a gente não consegue iniciar sozinho. O corpo físico precisa da mãe e da célula do pai. Por enquanto, né? Nós pais daqui a uns tempos seremos desnecessários. Mas ainda, a forma ainda utilizada é pai e mãe, né? E principalmente depois o útero materno, que é um processo extremamente maravilhoso. Então, nós espírito, através do perispírito, nos ligamos a essa vida. Aí depois que a mãe faz grande parte do início dela, nós ainda vamos precisar ficar do 0 aos 3 anos na barra da saia da mãe, literalmente, porque a região cerebral, especialmente arquétipos, personalidade, ainda não está formada. Ou seja, lá mais ou menos pelos 7 anos de vida, nós vamos assumir essa vida física criada. Daí para frente, sim, estaremos ali ditando o resultado do que o corpo físico, esse templo, como Jesus disse, vai apresentar, né? Mas nesse interim, a fé já está funcionando a nível de arregimentar vidas. Mas a gente não presta muita atenção. A gente gostaria daquela fé de Jesus, né? Aquela que move montanhas, que para o mar. Lá em João 4, ele disse que isso é possível, né? Ele não disse que é privilégio dele, apenas os filhos de Deus como eu. Não. Ele disse, se ouvires as minhas palavras e as colocarem em prática, fareis essas e outras maiores ainda que essas, né? Fareis estas coisas e outras maiores ainda. Quer dizer, Jesus já traçando o que seria a nossa evolução, o que está sendo a nossa evolução. Então, a Joana de Ângeles diz, a fé se fortalece por 3 características. E aqui eu quero trazer isso para vocês. Por quê? Porque a Joana de Ângeles é uma benfeitora espírita. Então, não são opiniões minhas, né? E eu quero passar isso para vocês? Não. Eu ofereço para reflexão, porque a construção da fé é individual, é particular. É você e o Deus que você é. Nem a tua esposa, maridos, vai conseguir participar disso. Nem os seus maridos, mulheres, vai conseguir participar disso. A construção da fé é individual. Mas a Joana diz, a fé se fortalece pela reflexão. Allan Kardec diz que a reflexão é a atividade do espírito. Por exemplo, quando eu estou julgando, eu estou em espírito?
Não necessariamente. Eu posso julgar baseado na educação que eu recebi do meu pai. Eu posso julgar baseado na conveniência do momento. Não quer dizer que eu estou participando espiritualmente. Costume, crença, isso não quer dizer atividade espiritual. Quando eu estou reagindo às situações, eu posso estar sendo nada mais nada menos do que mecânico. Aliás, o inconsciente se manifesta em nós através de mecanismos. Então, quando é que eu estou sendo espírito? Quando eu reflexiono, quando eu penso, quando eu exerço atividades ligadas ao pensamento, obra do Espírito. Então, vejam, a Joana diz, a fé se fortalece pela reflexão. Por exemplo, ter fé em Deus. Como é que a gente desenvolve fé em Deus? Observando as vezes que Ele se manifesta na nossa vida. E quando é que Ele se manifesta? É preciso observar e refletir. Então, se eu estou necessitando de um trabalho, e aí as circunstâncias se movimentam e a oportunidade aparece, eu posso dizer, foi influência divina ou foi sorte. O que faz a diferença? É necessário refletir. Existe diferença entre sorte e influência divina? Existe. É preciso conhecer, pensar, mas será que é isso ou é aquilo? Olha a reflexão ali. Espírito reflete. Muitas pessoas dizem, como é que é viver como espírito? Refletir. A vida deixa eu refletir o dia inteiro? Não. Não. A vida física é como que nos toma o tempo todo disso, né? Ela nos empurra para ascensão social. Ascensão social significa o quê? A regimentação de valores, propriedades. A vida física nos impulsiona para manipulação de poder. Nós temos essa tendência? Temos. E o que é manipular poder fisicamente? Prestígio. Fazer média. Relacionamentos. Quem é que detém o poder? É ele. Vou ser amigo dele. Me interessa espiritualmente? Não sei. O importante é o poder agora. Ou seja, a vida física o tempo todo nos desvia do exercício do viver como espírito. Então, é necessário alguns minutos, alguns momentos do dia para ser espírito, para refletir, né? A Joana diz que existe uma segunda energia especial como alimento da fé: a oração. A oração é de uma importância tão grande que Jesus deixou uma. Olha, Jesus deixou uma oração como modelo em função da importância que a oração exerce. E a Joana fala de uma terceira característica de alimentar a fé. E com essa eu encerro hoje, gente. A Joana cita a inspiração. O que é inspirar-se? A gente tem em mente o nosso processo de respiração, né? Nós inspiramos e expiramos. Corpo físico. Inspiração continua com esse sentido em relação ao espírito. Sabemos que Deus não está lá, ali. Deus é o todo. E Deus não é um ser, né? O ser divino, isso não existe. O que nós podemos dizer é que Deus é uma coisa. Pode dizer sem medo.
que a gente não consegue definir Deus. Lá, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Não é quem é Deus. Quem significa ser, né? Limitado. Quem? Não. A pergunta é: o que é Deus? O que coisa é essa? Certo? Não é um ser, não é um espírito. Se manifesta como espírito, sim, mas não é um espírito. Um espírito tem limites. Deus é ilimitado, absoluto. Pois bem, esse absoluto se encontra também em nós. E nós precisamos inspirar. Espiritualmente é absorver Deus, inspirar-se. Olha como isso é fundamental. E o que se faz para inspirar? Silêncio. Só. Mas silêncio, sim. Silêncio mental. Isso é mais difícil. Tenta ficar 15 segundos sem pensar. Mas com treino a gente consegue. Sabe por quê? Porque nós somos deuses. Somos divinos também. Com treino, com um pouquinho de dedicação, com fortalecimento da fé, essas nossas características começam a se manifestar com mais facilidade. E nós vamos precisar delas no mundo de regeneração que já se avizinha, né? 50, 60, 100 anos é um pulo. Eu quero desejar a vocês muita paz. Um 2013 com conquistas mais espirituais, viu, gente? Conquistas materiais, claro que é bom, né? Como é bom a gente ascender social, profissionalmente. Mas o nosso desejo para vocês hoje é conquistas espirituais. A luz que cada um traz, que reluza, que fortaleça, que brilhe. E esse ser crístico que todos nós somos, e só por isso Jesus desceu aqui, né? Para despertar o Cristo que há em cada um de nós. E nós estamos a caminho. É o que nós desejamos em 2013, 2014 e assim por diante. Paz a todos.